Bom, centro de custos é uma maneira de separar uma empresa por vários setores, cada um deles com uma parcela de responsabilidades operacionais, financeiras e econômicas. Todos os centros de custos juntos representam a empresa inteira, mas cada um possui independência quando comparado um ao outro. Um centro de custos também pode ser entendido como uma unidade dentro de uma empresa que pode representar, por exemplo, um projeto ou departamento de uma empresa. Os centros de custos podem ser considerados maneiras eficientes de agrupar receitas e despesas, proporcionando um melhor conhecimento e análise das partes do negócio. Ele serve para deixar os diversos setores de uma empresa com mais autonomia, fragmentando-a em diversos pequenos setores. E esses serão responsáveis tanto pela geração de receitas quanto pela aplicação dos recursos em despesas. Por isso, a denominação de centro de custos. Agora eu vou explicar para vocês dentro do sistema como que faz essas configurações. Vou explicar tudo de dentro do sistema. No módulo contabilidade, vai ser o módulo que a gente vai fazer a configuração principal do nosso centro de custos. A primeira configuração vai ser em configurações, configuração da empresa. Nessa rotina, a gente vai habilitar ou utiliza centro de custos para sim e a data inicial que eu vou começar a utilizar minha empresa como um centro de custos. Fazendo essa configuração, eu vou salvar e vou começar a configurar as minhas contas. Aqui em cadastros, configuração, centro de custos, configuração, a gente vai configurar nossas máscaras. A gente vai decidir os grupos, que vai ser devedor e credor, como se fosse um plano de contas. Após feita essa configuração, a gente vai para o nosso terceiro passo, que é cadastrar nossas contas, que é fazer o nosso planinho de contas que eu vou utilizar no meu centro de custos. Então, eu venho em cadastro, centro de custos, centro de custos. Aqui eu vou cadastrar minhas contas conforme eu decidi lá que eu vou fazer minha empresa. Aqui eu já cadastrei algumas. Então, eu cadastro umas sintéticas, o setor que vai entrar as minhas analíticas, energia, insumos pessoal. E assim eu vou configurando da forma que eu achar necessário, conforme eu decidi que eu quero separar minhas empresas. Então, dentro do marketing, eu tenho a propaganda, publicidade, telefone e energia elétrica. Dentro do almoxerifado, eu tenho energia elétrica e pessoal. E assim eu configuro da forma que eu achar melhor. Após feita a nossa configuração das contas, conforme eu mencionei anteriormente, das minhas contas de sintéticas e analíticas, de qual grupo cada conta vai pertencer, eu vou fazer a configuração da distribuição gerencial das contas específicas. Então, eu venho em cadastro, centro de custos, contas específicas com distribuição gerencial. Aqui eu vou configurar minhas contas sintéticas que eu desejo que tenha o centro de custos. Selecionando apenas as sintéticas, depois ela vai, quando eu for fazer o lançamento de uma conta analítica que se encontra dentro dessas sintéticas, ele já vai buscar automático a configuração que eu fiz aqui. Então, aqui eu coloquei receitas, custos de produtos e mercadorias e serviços, produção industrial e prestação de serviços. Aqui em 3 pontinhos eu consigo localizar a conta do meu plano de contas. A minha empresa utiliza o plano 11,
que é o plano padrão. E aqui eu localizo a conta sintética que eu vou informar aqui. Informei minhas contas, salvei. Posso fechar. Agora a gente vai verificar as contas contábeis versus centro de custos. Então, a gente vai configurar as minhas contas contábeis com as contas centro de custos que eu configurei lá anteriormente. Ok, então a gente vai fazer a nossa configuração de contas contábeis versus centro de custos. Então, a gente vai vir em cadastro, centro de custos, contas contábeis versus centro de custos. A gente vai entrar nessa rotina aqui. Nessa rotina, eu posso informar minhas contas analíticas com as minhas contas que eu configurei lá que eu cadastrei manual, lá fiz o meu planinho de contas do centro de custos. Então, eu coloquei uma conta de propaganda e a minha conta centro de custos eu escolhi colocar 15 de propaganda também. Publicidade, telecomunicações. Aqui também eu consigo localizar elas nos meus 3 pontinhos, que vai buscar para mim o meu plano inteiro. E aqui também vai buscar o meu plano que eu configurei lá. Tá ok. Depois de feita essa configuração, eu posso fazer a configuração de contas específicas com distribuição gerencial automática. Essa configuração eu vou fazer em cadastro, centro de custos também, conta específica com distribuição gerencial automática. Essa configuração eu vou fazer, por exemplo, que eu quero que entre a minha conta de energia elétrica, eu quero que ela só entre 70% do valor nessa conta do centro de custos. Então, eu fazendo essa configuração, vai entrar apenas 70% do meu valor total que eu fizer nessa conta 3170. Quando eu informar a conta centro de custos 5, ele vai buscar apenas 70% do valor total. Se eu quero fazer como eu vou dizer, esse percentual aqui manual, sem que busque automático, aí essa configuração eu não posso ter, daí eu preciso excluir ela para mim poder fazer ela manual. Vou explicar alguns lançamentos, como que eles vão ficar, que daí depois eu tenho, bem rapidinho, na verdade, as configurações. Aí depois eu tenho só algumas rotinas que a gente pode utilizar, que são que podem nos ajudar ali nos nossos lançamentos, nas nossas rotinas do dia a dia, e algumas consultas personalizadas, o zeramento, como que vai ser feito quando eu utilizo centro de custos. Bom, eu posso fazer agora a exclusão de definições de contas com distribuição gerencial automática. Então, aquela configuração que eu fiz com contas específicas com distribuição gerencial automática, eu posso fazer a exclusão delas. Então, eu vou vir em cadastro, centro de custos, exclusão da definição de contas específicas com distribuição gerencial automática. Seleciono a minha empresa e executo. Tem que ter muita atenção quando for fazer essa rotina de exclusão, porque pode depois para ser recuperado apenas com um backup. Então, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Bom, aqui eu faço a exclusão das minhas definições de contas específicas, só executo essa rotina que já vai estar excluindo. Aqui vai aparecer se deu tudo certo, eu cancelei porque eu não quero excluir por enquanto essa minha configuração. Também posso fazer a redistribuição dos lançamentos gerenciais por percentual do rateio. Então, essa rotina ela vai permitir a redistribuição dos lançamentos contábeis nos lançamentos gerenciais.
com base em uma nova definição de percentuais. Então, a gente vai entrar na rotina. Também cadastro, centro de custos, redistribuição de lançamentos gerenciais por percentual de rateio. Aqui eu vou colocar a data que eu desejo fazer a redistribuição. Aqui é a origem que eu vou querer excluir, se o meu lançamento foi automático, se ele foi digitado ou se ele foi importado. A origem do lançamento a gente consegue verificar em consultas, no Razão, sempre vai tendo uma lista do lado. Eu acho que eu não tenho muitos lançamentos na base, não vou conseguir mostrar. Eu acho que eu não tenho nada de lançamento, mas enfim. Aqui na minha. Quando eu tiro meu Razão, se eu deixo para aparecer a origem, aqui, vai aparecer se os meus lançamentos foram digitados, se eles foram automáticos ou se eles foram importados. Aqui eu vou selecionar como que eu vou fazer a exclusão da minha origem. A minha filial, caso a empresa tenha uma filial, informo. A conta centro de custos, que eu vou excluir, e a minha conta contábil, que eu vou redefinir, na verdade, o meu percentual. Pode ocorrer que dê diferença em alguns valores quando eu selecionar as 3 opções aqui e automático digitado e importado, quando a conta ela não está 100% configurada quando ela não está configurada para distribuir 100% do valor automaticamente e quando for filtrado apenas somente alguns centros de custos. Também a gente tem que ter bastante cuidado quando vai executar essa rotina, porque somente com um backup para poder reverter essa redistribuição dos lançamentos, dos percentuais. Eu posso utilizar um relatório para auxiliar nessa rotina, que é relatórios gerenciais, lançamentos contábeis versus gerenciais. Posso utilizar esse relatório aqui para fazer a minha redistribuição dos percentuais aqui. Lembrando mais uma vez que se eu executar essa rotina, eu tenho que ter bastante certeza do que eu estou fazendo para depois não precisar vir recuperar um backup ou perder um dia de lançamento, né? Bom, agora eu vou explicar um pouquinho dos lançamentos. Quando a empresa ela tem o centro de custos, quando eu apertar aqui no D ou no C, ele vai abrir para mim a tela do centro de custos. Vou fazer um lançamento. Ele vai abrir a tela do centro de custos. Como eu informei aquela conta que eu configurei para ter o rateio de 70%, então aqui ele vai buscar o valor de 3.500, que são os meus 70% dos 5.000. O valor restante ele vai ficar sobrando, que eu posso vincular numa outra conta que eu tenha configurado. Então, posso vincular nessa minha outra conta. O restante do valor. Então, como a gente pode ver aqui, ele ficou sem nenhum valor restante. Os valores fechou com o valor contábil. E eu não tenho nada sobrando no meu lançamento de centro de custos. Para abrir essa tela ali, depois de eu ter feito o meu lançamento. Então, tenho o lançamento pronto. Eu entro aqui no D, que ele vai me abrir. Como a minha conta
de centro de custos eu informei no débito, eu vou entrar lá como no D de débito. Aqui vai abrir os lançamentos que eu fiz em cada conta de centro de custos. E aqui eu faço as minhas conferências, se está tudo certo ou se está faltando valor, eu consigo verificar aqui. Beleza, então a gente vai continuar agora verificando os utilitários que eu tenho disponível para ajudar, caso eu queira fazer uma exclusão, por exemplo, dos meus lançamentos gerenciais. Eu vou vir em utilitários, lançamentos, limpar lançamentos gerenciais. Essa rotina também eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou executar ela, que somente com o backup para mim conseguir recuperar esses lançamentos que eu executar aqui, que eu excluí. Vou excluir aquele lançamento que eu fiz aqui no dia 1/10. Posso filtrar por valor, por histórico, complemento, filial, enfim, conforme eu decidir que eu vou, quanto mais informações eu preencher, melhor para mim não excluir tudo, né? Se eu quero excluir só alguns lançamentos. Se eu quero excluir tudo, não preciso marcar nada, só venho aqui e excluo. Excluído o meu lançamento. Meu lançamento gerencial aqui, vamos conferir. Ficou apenas o que eu fiz aquele automático, que eu tenho o rateio automático. O outro que eu fiz manual, ele foi excluído. Também eu posso fazer uma transferência dos lançamentos gerenciais. Então, eu posso ir utilitários, lançamento, transferir lançamentos gerenciais. Aqui eu escolho a natureza do meu lançamento, se é um débito ou é um crédito. O meu centro de custos, para onde eu quero informar. A data inicial, a data final, a conta contábil. Se eu desejo também formar uma sequência, eu posso colocar aqui e eu só executo. Caso de algum erro durante a nossa transferência, o processo é cancelado e daí depois tem que começar desde o início para fazer essa transferência. Também eu posso alterar minha estrutura, essa estrutura que eu fiz aqui, eu posso alterar ela em utilitários, que vai ser utilitários, plano de contas, alterar a estrutura do plano de contas do centro de custos. Então, aqui eu vou alterar a minha máscara. Eu tenho que informar ela, tem que ser diferente daquela que eu tenho cadastrado. E se eu tiver os 9 grupos cadastrados, eu vou ter que configurar todas elas iguais. Sempre separando por ponto, conforme eu vou querer a minha nova máscara. Como se eu fosse cadastrar uma máscara nova, mas precisa ser diferente da outra. Também temos os zeramentos, que é dos saldos gerenciais, que vai ser em utilitário, zeramento dos saldos gerenciais. Aqui eu vou informar minha database, se eu utilizo a moeda funcional, sim ou não. Caso eu tenha filiais, eu posso selecionar as filiais aqui. Caso não, eu só deixo sem nada e executo. Também posso fazer meu cancelamento do zeramento gerencial na mesma rotina. Utilitário, zeramentos, cancelar zeramento dos saldos gerenciais. Aqui nessa rotina eu vou informar a mesma database que eu utilizei para fazer o meu zeramento, eu utilizo aqui para fazer o cancelamento. Por exemplo, 31/12/2019. Se eu fiz o meu zeramento nessa data, eu venho aqui e excluo dessa data. Se eu fiz o meu zeramento como se fosse trimestral, aí eu vou começar do último para o primeiro. Do último trimestre até o primeiro.
Também posso utilizar uma auditoria dos dados fiscais, dos dados contábeis, perdão. Aqui eu vou escolher. Aqui entra como gerencial, se eu tenho diferença de lançamentos. Aqui também com distribuição. Tudo que tiver gerencial eu posso selecionar, informo a minha data. Caso eu queira fazer uma auditoria de apenas um usuário, eu posso selecionar aqui o meu usuário e eu executo. Ok, agora eu vou explicar um pouquinho sobre consultas e sobre alguns relatórios que eu posso utilizar para me auxiliar nas minhas rotinas do dia a dia. Eu posso vir em consultas, lançamentos gerenciais, posso tirar essa minha consulta para saber quais foram os lançamentos que eu fiz no meu centro de custos. Posso também utilizar tirar uma razão das contas e também eu posso verificar os meus saldos, consultar os meus saldos que eu fiz os lançamentos no centro de custos. Posso também fazer uma consulta personalizada. Eu venho em consultas, gerador de consultas, dou um novo, informo o nome que eu desejo. O nome do arquivo primeiro sempre tem que ser junto, não pode ser separado. E o de baixo daí vai ser a descrição. Daí eu posso informar da forma que eu quiser, que eu desejar. Aí eu seleciono os meus lançamentos a débito, se eu quero os meus gerenciais, daí eu seleciono os gerenciais. O plano de contas, se eu quero informar os históricos também nas minhas consultas, ou se eu quero fazer por forma. Geralmente a gente vai utilizar aqui os gerenciais a débito, selecionar o filtro que eu desejo, ou o dado. Se eu selecionar filtro, depois quando eu vou fazer minha consulta, ele vai abrir o filtro para me informar conforme eu coloquei na descrição aqui. Se eu informar o filtro empresa, quando eu for executar, ele vai aparecer lá o campinho para me informar a empresa que eu preciso tirar o relatório. Também eu tenho em relatórios gerenciais, tenho os balancetes de centro de custo, com conta contábil, eu tenho ele em gráfico, em texto, os razão, diário. Também tenho nessa rotina em movimentos, conferência de lançamentos gerenciais. Aqui também vai aparecer o que eu tenho no centro de custos lançados. Tudo certo até aqui? Então, eu vou explicar só um pouquinho agora, porque o que tinha para a gente ver dentro da contabilidade era isso. Agora eu vou explicar para vocês mais ou menos dentro de cada módulo como que a gente vai habilitar o centro de custos. Então, dentro do fiscal, dentro do módulo fiscal, eu vou em configurações, configuração da filial, e abaixo da minha contabilização normal, eu vou selecionar se eu quero utilizar o controle gerencial, sim ou não, e a forma que vai ser feita, se vai ser geral ou se vai ser individual por lançamento contábil. Se eu informar geral por lançamento fiscal, essa opção ela vai ocorrer quando mais de uma distribuição gerencial o sistema considerar para todos os demais lançamentos gerenciais. O centro de custos informado no primeiro, ou seja, independente da quantidade de rateios informado em um centro de custos, o sistema vai assumir o mesmo para todos os lançamentos detalhados. E, por individual, o usuário vai informar um a um centro de custos que terão a distribuição gerencial. Caso eu já tenha aquela configuração que eu fiz lá no contábil, aquele rateio automático, ele vai pegar também já a configuração quando eu utilizar individual por lançamento contábil. Quando eu for fazer minha contabilização
e eu tenho selecionado para utilizar o controle gerencial ali por o centro de custos, vai abrir uma tela semelhante àquela que abre no módulo contábil para mim fazer a distribuição dos meus centros de custos. Eu posso fazer também as conferências dentro do fiscal, utilizando relatórios, movimentos, conferência dos meus lançamentos gerenciais. E nessa rotina eu vou selecionar se eu tenho entradas ou saídas, se eu quero ordenar por data ou por chave, eu vou executar e vou fazer minha conferência se eu fiz os meus lançamentos gerenciais corretos, se eles ficaram de acordo conforme eu preciso. Também posso conferir se os meus impostos em relatórios, impostos, contabilização, conferência de lançamentos gerenciais, posso conferir aqui se os meus impostos ficaram corretos ou não, aos meus lançamentos. No módulo controle patrimonial, também eu tenho essa opção de informar a configuração de centro de custos, que vai ser em configuração da empresa, informo aqui, utiliza centro de custos sim, a data que eu desejo que seja, eu vou desejar começar a fazer esse meu controle por centro de custos, e se eu utilizo um rateio gerencial, sim ou não. Quando eu for fazer o lançamento lá do bem, vai abrir também uma aba que eu vou informar a minha conta centro de custos, depois de habilitar. Também no meu controle de tributos, eu posso utilizar controle gerencial sim ou não, no início ali da minha configuração. Aqui na minha configuração inicial, eu vou colocar se eu desejo fazer se eu utilizo a contabilização online ou offline, e daí aqui eu já vou decidir a data que a minha empresa vai começar a fazer a contabilização e se ela possui o controle gerencial, sim ou não. Quando eu for fazer o meu pagamento de alguns tributos, eu vou informar minha tabela contábil. Quando eu informar essa tabela contábil, ela vai abrir para mim fazer o lançamento do centro de custos. Também, todos os módulos, eu tenho os relatórios que podem auxiliar a conferência, né? Daí, no controle de tributos, eu tenho relatórios, contabilização, conferência dos meus lançamentos gerenciais. Caso eu não localize algum relatório que eu desejo aqui em relatórios contábeis, eu posso fazer a pesquisa aqui na lupinha. Qualquer módulo tem essa pesquisa, eu consigo localizar. Bom, o que eu tinha para falar sobre centro de custos e nos módulos seriam isso. O material de apoio que eu utilizei para passar para vocês o treinamento, eu vou disponibilizar para vocês no e-mail, que vocês forem me confirmando, eu mando o material de apoio. O vídeo, eu preciso ver com o pessoal do marketing como é que vai ser, como que a gente vai editar, e como que a gente vai mandar para vocês. Mas o material eu consigo mandar para vocês sem problema, conforme vocês forem me encaminhando o e-mail, eu já mando para vocês o materialzinho. Então tá bom, eu agradeço a participação de todos. Se vocês puderem confirmar lá no meu e-mail. Aí eu já tenho alguns que já me confirmaram aqui no chat, aqueles que não confirmaram. Se puderem enviar um e-mail até o meio-dia, eu agradeço.